Frequentemente a gente escuta por aí que nós vivemos num Estado democrático de direito, que nossas liberdades estão garantidas. Mas será mesmo? Estado democrático de direito? Que história é essa? Primeiramente, para a gente começar, vamos definir, para fins didáticos, o que é Estado. Estado é uma entidade política que, em um sistema social organizado, detém o poder coativo, o poder da coação. Nada mais é do que o poder de aplicar as suas leis, a força, o poder de uso da força. Tá? Sem a figura do Estado, iria valer a lei do mais forte. Então, por isso que é importante essa presença do Estado, né? Nós vamos analisar nesse vídeo as maneiras com que esse Estado interage com a sociedade e com o indivíduo, ok? E quando foi que começou a surgir esse Estado? Bem, a gente tem que voltar para a época da Idade Média, onde logo ali depois da queda do Império Romano, as pessoas, a maioria da população agrária, começaram a se aglomerar ao redor de locais onde elas tinham uma certa proteção. Esses locais eram os feudos, né? Graças a isso, a gente tem o surgimento da figura do senhor feudal, que nada mais era do que um aristocrata rural, né, que gozava de uma limitada autonomia, e as pessoas que lá viviam e lá produziam eram num sistema de servidão, né? Ali, da Idade Média para a modernidade, quando tem essa transição, começa a surgir o Estado estamental, que se chama Estado estamental por causa dos estamentos. Estamentos nada mais são que compartimentos. Então, nesse Estado estamental, começa a haver uma centralização do poder na mão de certas pessoas, né? E esse poder é exercido com o apoio dos nobres, que fazem parte de um desses estamentos. Porque o rei, ele pode ter o poder, mas ele detém esse poder juntamente com essa nobreza. Porque essa nobreza tem terra, tem dinheiro, né? tem lá os soldados. Se você lembrar daquela série Game of Thrones, nada mais é do que aquela série. O que acontecia em Game of Thrones? Você tinha as famílias, né? As casas, né? Tinha a casa Stark, a casa Lannister, e essas famílias, elas eram vassalos de um rei. Então isso é um sistema de vassalagem, né? Se você lembrar da escola, você aprendeu como vassalagem e suzerania. Então, nesse sistema de vassalagem, né, esse nobre vassalo, né, ele ajudava a fidelidade ao rei. Em troca, ele ganhava terras, castelos e toda a infraestrutura para poder produzir. E esse nobre, ele tinha inclusive outras famílias abaixo dele. Então, tinha todo um sistema social baseado nessa vassalagem. Então, esse é o primeiro Estado moderno que a gente chama, é o Estado estamental, quando começa a haver essas organizações. Começa a haver uma certa figura do Estado, ok? E lembrem dos estamentos. Os estamentos nada mais são, como eu disse, os compartimentos. Então, tinha ali o rei, os nobres, o clero e os servos, por exemplo. E não havia mobilidade social nenhuma. Se você estava num estamento, muito pouco provável que você, né, galgasse degraus e subisse para outro estamento. Era uma mobilidade social zero, ok? Então esse seria então o nosso primeiro estado, nosso início da conversa, que é o Estado estamental. Ali no século XVIII, nós temos o surgimento do segundo Estado moderno, né? O primeiro foi o estamental, o segundo, o Estado absoluto. No Estado absoluto, a gente tem uma centralização ainda maior, né? Ainda maior do que já havia antes, do poder na mão do rei. Okay? Na primeira fase do século XVIII, ali nessa primeira metade, vamos dizer assim, esse poder, né, do rei, essa soberania do rei, ela advinha da divindade. Ou seja, o rei, ele tinha toda uma carga religiosa. Ele era escolhido
por Deus. Num segundo momento, uma segunda fase, já influenciada pelo iluminismo, essa soberania do rei passa a ser apoiada na razão. Então os reis começam a adotar uma série de reformas administrativas e econômicas, né, com o objetivo de modernizar seus estados, né, começam a se assessorar de filósofos, né, e aí nessa época a gente tem o surgimento daquela figura que é o déspota esclarecido, que vocês vão lembrar. Então, o segundo estado que a gente está abordando, o primeiro estado moderno foi o estado estamental, o segundo, o estado absoluto. O terceiro estado, pessoal, é o estado representativo. E ele nasce do compromisso do príncipe ou rei, né, que é onde tem o príncipe ou rei tem essa legitimidade do poder, de um compromisso entre ele e representantes do povo. Eu quero deixar esse representantes do povo bem entre aspas, né, para você não fazer uma ideia errada. Né? Nós estamos falando de burguesia, né, pessoal? Então, assim, nós estamos falando de uma classe que emergiu ali, né, classe burguesa. Então, esses são os representantes. Mas não pense que não associe a uma ideia moderna de representantes do povo, tá? Mas aonde então tem esse compromisso entre esses representantes do povo e o rei ou o príncipe, né? Lembra dos estamentos? Pois é, o poder ele passa dos estamentos, né? O poder político ele sai dos estamentos e passa às mãos de indivíduos, né? O rei então passa a governar junto com esses indivíduos. Isso no estado representativo. Então, pessoal, é no estado representativo que surge o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O rei ele passa a ser subjugado a uma lei, a lei do direito, né? Ele passa a ser subjugado ao Estado. A soberania não é mais do rei. A soberania passa a ser do direito, da lei. O rei tem como obrigação zelar pelos direitos naturais do homem. Lembra dos direitos naturais? Vida, liberdade, propriedade privada. John Locke. Lembra que o John Locke falava sobre isso? Pois bem, agora esse rei ele está subjugado a uma lei. Mas quem elabora essa lei? Aqueles representantes que eu falei, da nova classe, da classe burguesa. Esse pessoal vai elaborar a lei ao que o rei estará subjugado. Essa lei, como eu disse, ela serve para defender os direitos naturais do indivíduo. E defender as pessoas, esse indivíduo, do rei. Então, nesse momento, a gente tem um Estado que cria a lei e está subjugado a ela. Esse é o Estado de Direito. No começo, pessoal, esse Estado era um Estado mínimo. Ele tinha que interferir o menos possível na vida das pessoas, na economia principalmente, né? E ele só tinha que atender aquelas necessidades básicas e zelar, né, pelos direitos naturais, esses que eu mencionei. Tá? Esse é o primeiro, né, o primeiro Estado de Direito, ele tinha essa função. Então, pessoal, o Estado de Direito ele é um conceito jurídico-político, onde o Estado ele é subjugado ao direito, à lei. A lei que é criada pela própria sociedade, pelos seus representantes. Né? O Estado, essa lei ela determina como vai funcionar o Estado, como vão funcionar seus órgãos e como esse Estado vai interagir com o indivíduo. Ela vai proteger o indivíduo do próprio Estado. Então, para poder haver o Estado de Direito, tem que haver uma total liberdade aos direitos individuais e uma limitação ao poder, à capacidade, né, do próprio Estado. Nessa figura do Estado de Direito, então a gente começa a ter um maior protagonismo do legislativo, né, que é aquele que formula as leis, né, e bastando então ao executivo apenas aplicar
as determinações do legislativo dentro da forma da lei. É importante a gente lembrar de alguns eventos que aconteceram na história que foram importantes para a construção desse Estado representativo e do Estado de Direito, né? Na Inglaterra, a gente tem as ideias de John Locke, ali no século XVII, né? A gente tem a Revolução Gloriosa, em 1688, e a aprovação do Bill of Rights, em 1689. Né? Isso tudo acabou por levar ao triunfo do liberalismo político sobre o absolutismo, né? Estabelecendo o poder do parlamento sobre a realeza na Inglaterra e que levou ao advento de uma monarquia limitada, né? no caso inglês. Bom, e na França, né, pessoal, ali a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem, né, e do Cidadão, em 1789, né, que levaram à queda do absolutismo, né, mostraram a necessidade de existir um sistema representativo, que afirmaram os direitos do homem, a soberania do povo, né. Então é também muito importante a Revolução Francesa, né, nesse processo. Ali no século XX aconteceram uma série de crises econômicas, tá, que levaram à recessão, ao desemprego, né, e começou a se questionar esse Estado, a figura desse Estado de Direito, como ela estava sendo exercida, do Estado mínimo, né, mais liberal. E começou a se aviltar um papel maior do Estado, okay? Um papel mais representativo na vida dos indivíduos, aquilo que se tentou evitar no início, né? No primeiro momento, então, o Estado começa a regular, intervir mais na economia, e num segundo momento ele passa a exercer atividades econômicas, né? É que nós temos então criado agora um outro sistema, que é o Estado Social de Direito. Nós tivemos antes o Estado de Direito, agora nós temos o Estado Social de Direito. Então, o Estado Social de Direito é um Estado interventor, é um Estado que começa a ficar gigante para poder exercer tudo que ele se propõe a fazer. Ele se propõe a zelar pelo indivíduo e não deixar mais o indivíduo à própria sorte. Então ele precisa de uma máquina muito grande, essa máquina vai ficando muito inchada, essa máquina começa a asfixiar a economia e asfixiar a liberdade dos indivíduos. E acaba por tendo que exigir muito das pessoas que trabalham, diga-se impostos, para sustentar a própria estrutura. Então ela vai ficando cada vez maior, cada vez mais dependente de impostos, né, e cada vez intervindo mais na vida das pessoas e por vezes maior, e vai ficando mais asfixiante, até que ela fica tão gigante que tudo começa a girar em torno dessa figura do Estado. Então aquela ideologia que se tinha no começo, na criação desse Estado, ela já começou a mudar, e esse Estado começa a ganhar muito poder, né, e muito protagonismo na vida das pessoas. E por incrível que pareça, nesse momento, o legislativo começa a perder protagonismo para o executivo. Por causa desse papel interventor, o executivo começa a ganhar mais poder, né, começa a ganhar mais protagonismo e do que o legislativo e do que o judiciário, né? Então o Estado Social de Direito ele surge como a solução de vários problemas, mas ele acaba criando outros. Começa o Estado existir apenas para o Estado, né? E isso acaba levando a uma série de complicações e não consegue atender aquilo que ele se comprometeu a atender, né? As pessoas começam a botar fé que o Estado vai conseguir resolver os problemas e ele acaba não conseguindo porque ele é ineficiente nisso. Com o tempo, pessoal, chegou-se à conclusão que a insuficiência do Estado liberal não poderia ser pretexto para se perder as liberdades, ok? E as pessoas começaram a questionar a existência desse Estado social de direito, o que levou então à criação do Estado democrático de direito,
que é aquilo que nós começamos a falar lá no início, né? E qual é a diferença, então, desse Estado democrático de direito, que é inclusive aquilo que nós temos até hoje? A diferença, pessoal, do Estado democrático de direito, e ele começa a ganhar muita força ali depois da Segunda Guerra Mundial, é a questão da soberania, né? A soberania desse Estado democrático de direito, o democrático do nome, é que a soberania ela é do povo, entendeu? A soberania do Estado democrático de direito pertence ao povo. Ela não pertence a um soberano, ela não pertence a uma casta, a uma classe, não, ela pertence a todos nós. Esse é o ponto do Estado democrático de direito. As leis são feitas baseadas na Constituição, aí daí a importância da Constituição, e são feitas pelo povo e para o povo. É daí que vem o poder, né, do Estado democrático de direito. Vocês têm que acompanhar ao longo da trajetória a soberania. Então a soberania no primeiro momento ela é de um grupo, do rei, né, junto com um grupo. Essa soberania depois ela vai ficando mais na mão do rei. Aí depois essa soberania passa a ser a soberania do direito, a soberania da lei, que é formulada por um outro grupo de pessoas, né? Depois essa soberania ela vai voltando para as mãos desse Estado e vai ficando cada vez o Estado, né, exercendo mais essa soberania. E agora, neste momento, a soberania então passa às mãos do povo. Seguindo a trajetória da soberania, a gente consegue ver direitinho os caminhos que seguiram para a formação desses estados. As leis, elas são elaboradas, são atreladas, né, seguindo valores contidos, né, na Constituição, né, que é a Carta Magna, né, de cada país. Acontece a introdução do povo no processo, não é mais de uma maneira representativa, mas de uma maneira ativa. Eu já explico um pouco melhor isso. E a lei deve atender à realização da justiça, ela deve procurar promover a justiça, tá? No caso, a gente continua elegendo representantes para ir lá formularem as leis, né? Por causa do desenho da nossa democracia é assim, é uma democracia representativa, então a gente continua elegendo representantes, ok? Para ir lá elaborarem as leis, mas as leis elas são ainda elaboradas pelo povo, não pelo Estado, não por uma casta, não por uma classe, como eu disse, elas são elaboradas pelo povo. Então, pessoal, num outro episódio mais para frente eu vou tratar sobre as exceções, tá? O estado de exceção, né? O estado totalitário, onde há o rompimento dessa relação. Mas isso eu vou tratar num outro episódio específico só disso, tá? Eu espero ter dado uma boa introdução ao assunto, não encerrei o assunto de maneira nenhuma. Agora você tem, né, noções do que se fala, do que a galera se fala, do que se repete por aí a todo momento, né? E na figura do Estado democrático de direito é que a gente vê a importância do voto, né? Porque quando a gente vota numa pessoa, vota num candidato, a gente está outorgando àquela pessoa uma procuração para exercer a soberania que é nossa. Nós somos soberanos. E nós, quando elegemos alguém, um deputado, um vereador, um senador, nós estamos outorgando a essa pessoa o direito de exercer essa soberania. Então, pessoal, queria agradecer por vocês terem acompanhado mais esse vídeo. Queria pedir a você que, se não é inscrito no canal, você se inscreva, ative ali as notificações, curta, compartilhe o vídeo, tá? Põe ali nos comentários a sua opinião, sugestão de pauta, né? E até a próxima!